Viva! Mais uma vez, saudações desportivas a todos que nos acompanham neste dia, nesta manhã de quarta-feira. Chegamos então para esta segunda edição do Diário do Afrobasket, da festa do basquetebol que está a ser vivida no nosso país, na nossa capital e não só, assim como também na província do Namib, que ontem já acolheram alguns jogos. E é por Angola estamos todos aqui, conforme vocês sabem que a nossa seleção ontem foi por Angola, ontem foi por Shield Dundão, ontem foi por Abubakar Gakpo. Foi realmente uma festa grande do basquetebol vivida no nosso país. Os nossos telespectadores, os adeptos todos aderiram quase ao pavilhão principal da Arena do Quilamba, lá onde tudo aconteceu. O pavilhão esteve totalmente lotado. Esta partida que também contou com a presença do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, que foi lá para então assistir a esta partida emotiva em que a nossa seleção venceu por 85-53. Isto mesmo que eu vi, 85-53. São números da nossa seleção. É só o primeiro jogo, porque a partir do dia 14, isto é, a nossa seleção vai jogar já na província do Namib. É lá onde vai decorrer então jogo da segunda jornada, mas atenção que os ingressos já estão todos lotadíssimos. Portanto, nós vamos olhar para este jogo da nossa seleção, vamos olhar para os outros jogos que decorreram, quer para o grupo da seleção, quer para o grupo C, o grupo D neste caso. Vamos olhar, já tem aqui nos estúdios o nosso comentador residente, nosso comentador, como sempre, aquele que vocês já conhecem, Antônio Caculo, que já está aqui. Antônio Caculo, mais uma vez, bom dia. Público ali do outro lado que incansavelmente continua ali sempre a nos assistir. Mais uma vez, sejam então bem-vindos a esta segunda edição do Diário do Afrobasket. Estamos aqui, é mais um dia de trabalho e vamos esboçar aquilo que realmente decorreu no dia de ontem. Então, como é que foi lá em casa? Como é que foi vivido o clima da festa do basquetebol? A princípio foi tudo de forma tranquila. O Shield Dundão acabou por resolver, é o jogador que mais é apreciado lá em casa. O Dundão acabou por ser irrequieto e a nos proporcionar um resultado tranquilo. Foi o jogador mais valioso por parte da nossa seleção. Obviamente estamos todos alegres pelo triunfo alcançado no dia de ontem. Acredito que acompanhou a partida lá da família ou dos amigos? Acompanhei o final do segundo quarto e o resto da partida, porque o primeiro não pude acompanhar, infelizmente, por razões de trabalho, mas cá estou para, de alguma forma, explicar com detalhes tudo aquilo que, de facto, foi acontecendo durante o jogo. Muito bem, a nossa seleção defrontou então a seleção Líbia, onde venceu por 85-53, uma partida que foi muito bem disputada pela nossa seleção, fez embora algumas dificuldades logo no começo do jogo. Vamos olhar para aquilo que foi a primeira situação que deixou-nos um pouquinho indignados, né? É a questão da falha do cronômetro quando o início da partida, que levou mesmo à paralisação da partida por um período de aproximadamente 45 minutos. Sim, levou-nos à paralisação do jogo neste período, mas há que se dizer que situações como essas acontecem a qualquer momento, em qualquer local, em qualquer país. Portanto, é uma situação que infelizmente aconteceu aqui no nosso país, propriamente no Arena do Quilamba. Felizmente tínhamos ali homens suficientes e com qualificações exatas no que diz respeito àquele quesito. Conseguimos dar volta por cima e proporcionar aos adeptos e ao mundo uma excelente partida, mas dizer que obviamente foi difícil de digerir aquela situação, porque se ontem não tivesse tudo em conformidade, creio eu que a calendarização da própria atividade em si iria estar apertadíssima, principalmente para a seleção de Angola e também a Líbia, dois conjuntos esses que tiveram engajado, mas graças a Deus tudo foi realmente controlado. Tínhamos lá homens suficientes, profissionais que de alguma forma conseguiram
suprir ou preencher aquela lacuna. A quando desta paralisação, a nossa seleção vencia por 4-2. Vencia por 4-2, a paralisação poderá ter prejudicado uma outra formação, se calhar sim, no ponto de vista psicológico, mas principalmente os nossos senhores que deram tudo de si para resolver esta questão. Falo dos nossos irmãos líderes angolanos que estão na linha da frente no que diz respeito ao aparato todo que está à volta da arena do Quilamba. Graças a Deus conseguimos resolver, mas penso que não é por esta razão que a seleção da Líbia acabou por perder. Perdeu porque tinha de perder e nada mais do que isto. Conseguimos ver aqui algumas imagens, a passarem aí na sua telinha, onde mostra aquilo que foi a exibição da nossa seleção nacional, mas vale aqui realçar, António Caculo, que o início da partida, Angola teve imensas dificuldades para conseguir colocar a bola no cesto, para conseguir marcar, porque tivemos imensas... Será que a pressão do público e também a paralisação daquele período, será que terá afetado o início de partida destas duas equipes? Eu acredito que não. Acredito que trata simplesmente da maturidade. Vamos tocar primeiro neste aspecto. É a maturidade. O Silvio, vou começar pelo jogo um por um. Silvio de Souza nunca antes jogou um Afrobasket aqui no território angolano. E jogar o Afrobasket aqui é muita pressão, é muita coisa sobre si. Portanto, o jogador está a acarretar uma t-shirt que tem tão somente 11 títulos. E isto pesa, quer queiramos, quer não, pesa, embora sejam jogadores de alto nível, mas aqui na seleção a tradição é outra, a lei é outra, os objetivos, obviamente, que é só um, que é vencer. Aqui não há rodeios, não há margens para falhas. Portanto, é mais ou menos como isto. O Shield Dundão já foi campeão africano, já foi campeão sub-15, sub-17, sub-19, foi campeão da Bau League pelo Petro Atlético de Luanda, mas nunca jogou um Afrobasket aqui em Angola. Da mesma forma, tivemos ali todos os outros jogadores. Eles nunca antes foram apoiados por esse número de adeptos que, de alguma forma, puxaram por eles desde o primeiro ao último minuto. Ontem, a quando da nossa primeira abordagem aqui de manhã, esbocei ou frisei que a formação é muito jovem, mas tem muita qualidade em termos de basquetebol. Isto não retira, o nervosismo não vai retirar a qualidade de basquete que cada um deles acarreta. Afirmativo, então. Tivemos de aguentar, e eu pedi aqui que o público de alguma forma tinha de puxar, de forma incondicional, sim, puxou, até o momento que cada um deles percebeu que o país está de alguma forma com eles e tiveram que dar o melhor de si. Foi uma responsabilidade. Eles estão a jogar pelo país e para o país. E isto é mais do que uma vontade de jogar, é uma missão de Estado. Eles estão a representar o território, o país, a nação, a república. É por esta razão que eu digo que a seleção teve ansiedade, sim. Houve nervosismo em alguns momentos, sim, mas a qualidade sempre esteve lá. Sempre esteve lá, tivemos qualidade enormíssimas. Por exemplo, nota-se um Celto, eu vou falar sobre o Celto Miguel, um jogador que vem da América. Ficou maioritariamente cerca de 20 e poucos minutos no banco. Isto tem a ver com... Sim, mas eu falo do Celto, ele joga na posição que o Shield Dundão vem da América, das universidades e tudo isto, mas aqui a adaptação ao basquete africano e ao basquete propriamente angolano não é fácil. A razão pela qual teve de ficar no banco para perceber as movimentações dos seus colegas, para assim, nas próximas ocasiões, ter mais protagonismo, porque o basquete americano é diferente do basquete africano.
O basquete americano é muito 1 contra 5. Contra 5 aqui. Deixa a vida me levar. Então, é mais ou menos isso. Ele chegou para uma seleção que joga literalmente no coletivo, joga mais em equipa, tem processos de corte, bloqueio, isso tudo nem sempre se cumpre na íntegra lá na América. Ok. Quem acompanha a NBA ou o basquete americano na sua plenitude tem noção do que eu estou aqui a dizer. Portanto, é mais ou menos como isso. O Celton teve de se adaptar. Entrou no terceiro quarto, conseguiu fazer um triplo. Entrou no último quarto, conseguiu fazer 3 assistências. Isso pressupõe que ele percebeu que o Shield Dundão é mesmo armador. O armador não está só para fazer pontos, está para arquitetar e de alguma forma definir ou abrandar aquilo que é a velocidade da equipa. E é para isto que ele está, é para isto que ele veio, que foi chamado, e graças a Deus conseguiu pelo menos encarnar esse espírito angolano de ser líder de África, porque nós somos os maiores detentores ao nível de África. Por outro lado, foi bom ter visto Gelson Lucene com um basquete mais refinado, ele que já saiu do Pedro Atlético de Luanda com uma técnica puramente apurada. Um Abuba Kagako que saiu da zona 5. Em alguns momentos ele jogou a 4, mas estava a fazer a troca de 3-4, 3-4, porque nós temos jogadores potentes naquela posição. Nós temos um Gilson Bango e também temos o Bruno Fernando. Mas em alguns momentos, na troca ou na variação de posições, havia momentos que o Abubakar ficava embaixo e o Gilson tinha de sair para permitir com que o mais alto da formação líbia o acompanhasse para a zona exterior, de modo a facilitar a penetração tanto de Lucene como também Eu puxar do adversário. Isto é inteligência. O mais alto, ou seja, os jogadores com maior estatura devem jogar também sem bola. E no basquete isso conta. Só com as movimentações. Porque tu, quando vais para qualquer um dos lados, arrastas o teu defensor. Sobra espaço. Já é -1. Portanto, é mais ou menos que de bandeja, o Shield Dundão fez 6 pontos desta forma. O Lucene da mesma forma. Foram 12 pontos para Shield Dundão. Foi o jogador mais valioso. Mas em termos defensivos tivemos ali uma defesa muito aguerrida a partir do segundo quarto, minuto 5 em diante. Por que eu digo isso? A equipa formada por Shield Dundão, Bruno Fernandes, Macaxe Braz, Milton Valente e também o Gilson Bango é muito forte defensivamente. Defende a todo terreno. Isto notou-se ontem e a seleção, quando pressionou tanto no segundo como no terceiro quarto, a formação da Líbia teve inúmeras dificuldades para de alguma forma penetrar na zona mais defensiva da seleção nacional. Antônio Caculo, já volto, vamos deixar só, claro, os nossos teleinternautas, para si, que nos acompanha a esta hora, diga-nos como é que foi a festa lá em casa, como é que foi vivido este momento, esta partida de handebol. Se assistiu em casa com a família, se assistiu em casa com os amigos, como é que foi? Diga-nos, conta-nos lá nos comentários. Nós vamos aqui fazer menção de como é que foi a sua festa do basquetebol vivida lá em casa, ou no bar com os amigos, ou em qualquer local. Nós de certeza que uns foi no trabalho e outros foi mesmo em casa com a família, assim como disse aqui o nosso comentador. Agora, Antônio Caculo, olhando para aquilo que foi mesmo ainda a vitória da nossa seleção, como é que tu caracterizas o desenvolvimento que a nossa seleção teve depois daquela fase em que a nossa seleção falhava muito? E depois do intervalo, notamos que tivemos uma seleção mais diferente, uma seleção mais compacta, uma seleção mais unida. Primeiro, por se tratar o primeiro jogo do campeonato e o primeiro jogo para muitos daqueles jovens no território angolano a defenderem a bandeira nacional, foi muito normal. Para mim, a primeira parte foi muito normal. Foram 2 quartos que eu já previa o nervosismo, mesmo as equipas mais experimentadas com pergaminhos acentuados têm dificuldades quando estreiam-se. Está ali a formação do Sudão, a tida como a melhor, perdeu ontem. Então eu esperava por este nervosismo. Mas tem um detalhe,
falhamos muito, mas também não sofremos. Isso pressupõe que defensivamente estávamos bem compactos. Vamos bem. Afirmativo, só para teres noção. Em termos de ressaltos, tivemos 45, pressupõe 25 ofensivos e 20 defensivos. Isso pressupõe que na luta pelo aro, pelo cesto, tivemos bem neste quesito. Certo. Porque a seleção angolana hoje em dia já tem mais altura. Tem Bruno, tem Gilson, tem Silvio, tem também o Coquila. Portanto, tem jogadores, tem o Abubakar Gakpo, que nós estamos a falar de 5 elementos que têm altura, têm força e têm mobilidade. Isto pressupõe que estamos com uma seleção mais robusta no que diz respeito a este quesito. Então, eu gostei muito da forma como defendemos, gostei muito da forma como o Gerson Luquene encarnou o espírito de líder. Ele agora é o capitão da seleção nacional. É um Gerson Luquene agora mais adulto. Ele ontem fez um movimento, acho que a nossa produção tem, o movimento, acredito que foi no terceiro quarto, parecido ao do Stefan Quero. Ele simula com a direita, o jogador vai para o aro e com uma bandeja com a esquerda, coloca a bola lá, ali no cestinho. Isto pressupõe que o Gerson Luquene está com os ânimos muito acima, afirmativo. O Gerson Luquene, nota-se aqui pela movimentação dos nossos bravos rapazes, que tivemos ali, só para teres noção, no terceiro período, quantos pontos a formação da Líbia marcou? Quantos pontos? Acho que tens ali os dados. A formação da Líbia... Nós ganhamos os 4 períodos. Os 4 períodos, certo. Não demos possibilidades alguma da seleção da Líbia sonhar. Eu falo com agressividade porque eu conheço o basquete angolano. Não vamos dar aqui possibilidade de nenhum adversário sonhar. Porque a seleção angolana, quando joga, e eu volto a reiterar isso, quando joga basquetebol aqui em Angola, antes era na Cidadela, agora é na Arena do Quilamba, a seleção, mesmo sem se aplicar a fundo, consegue vencer. Porque nós temos a energia é outra. A energia é outra, a forma como abordamos o jogo também é outra. Nós temos uma seleção muito forte. Com a própria família em si, está todo mundo aí. O Macaxe Braz, o terceiro melhor marcador da nossa seleção, faz recordar Baduna. Ele faz interseção, faz a transição, defesa-ataque, chega lá e se marcha. Isso é agressividade, isso é demonstração de que realmente ele está para a equipa. E por outro lado, tivemos a boa atitude por parte também de Milton Valente, um jogador que de alguma forma tem facilitado aquilo que são os processos. Aliás, ele faz parte do 5 inicial. Estamos a falar um 5 inicial formado com Shield, Milton Valente. Antônio Cacolo, neste caso, olhando para aquilo que foi o resultado da seleção angolana, e também tivemos um outro resultado na outra partida do mesmo grupo. Trata-se da formação do Uganda, ou melhor, da Guiné e também do Sudão, para o grupo C, neste caso. Certo, resultado mais equilibrado, foram 8 pontos de diferença. Mas aqui... na verdade um resultado que surpreendeu nem por isso, porque notamos que nesta série era tido a formação do Sudão como das favoritas a ter se calhar liderar o grupo, mas nesta altura quem lidera o grupo é a nossa seleção e também a formação da Guiné. Como é que caracteriza esta mudança de paradigma da nossa série? Afirmativo. Eu ainda vou recordar o dia de ontem. Em nenhum momento demonstrei preocupação com o Sudão. Não estou a ser irônico. Não. Certo. Eu estou a dizer com certeza... Mas é um candidato forte. É um candidato forte, peca apenas no quesito organização. E sem organização tu não vais longe. Obviamente. Então, eu me preocupava mais e sempre estive preocupado mais com o primeiro jogo, porque o primeiro jogo poderia definir muita coisa, em termos de
em termos de confiança, porque em termos de atitude, em termos de jogo jogado, em termos de técnica, isso nós todos temos noção de que os nossos atletas têm. Mas agora, em termos de olhar só pelo nome, eles é que têm que se preocupar com Angola, porque quem tem 11 títulos é Angola. Então, a formação do Sudão tem, obviamente, ascendido lugares significativos, óbvio, mas em África o alvo a bater é Angola. E, portanto, eles que se preocupem com a seleção. Todos querem vencer a seleção nacional. Querem vencer, e principalmente no território angolano. Eles têm noção que não será fácil. Será que conseguem? Será? Eu, no meu ponto de vista, não. Eu já estou na final, vou repetir todos os dias. Eu estou na final, não sei com quem, mas estou na final. Muito bem, Antônio Kakule, voltamos já. Vamos ao encontro do nosso companheiro, o mais velho João Neto, que está aí do outro lado, para também então nos falar em torno desta vitória. Companheiro, viva, bom dia. Alô? Alô, bom dia. Bom dia. Companheiro, então, a saúde está a permitir? Razoável. Bom saber. Pronto, nós estamos aqui a olhar para a primeira ronda, a primeira jornada do Campeonato Africano de Basquetebol, onde a nossa seleção venceu o Sudão. Como é que encara o posicionamento da nossa seleção nesta vitória por 85-53? A vitória é sempre positiva, não é? Certo. E foi muito bom a Assunção ter começado a sua caminhada com vitória. E isso para criar confiança no coletivo, certo. Criar empatia com o povo, e pensamos que a seleção vai melhorar. Os aspectos que a competição certo. Não é fraca, mas isso vai servir, esta vitória, repito dizendo, vai servir de capital importância para aquilo que são as nossas pretensões. Certo. E olhando para aquilo que foi a partida, a seleção nacional entrou um pouquinho apática na primeira parte, melhor, no segundo, dos dois primeiros períodos, a seleção esteve um pouquinho apática, falhava muitos lances. Depois, na segunda parte, a seleção veio a melhorar. Onde é que esteve o segredo para que a nossa seleção crescesse de forma contundente? Não, temos que, se é que eu estou a perceber bem, ou que eu tenha percebido, é normal os primeiros jogos com qualquer equipa acontece, e numa competição da importância que é o Afrobasket. Certo. Há o nervo miúdo do atleta, por maior experiência que tu possas ter, mas há sempre aquele que nós dissemos no passado, o medinho de xixi, permita-me a expressão. O famoso calafrio. E é preciso com que isso a nossa solução, e muito bem fez o Pepe Claros, certo. E muito bem o Pepe Claros, que foi rodando a equipa. E isso porque, para dar motivos de empatia com o público, certo. De poder dar minutos à equipa, porque naquilo que é o jogo em si, ele precisará de todos os atletas, dos 12, e quanto mais equilibrar em termos de minutos para cada atleta, sim. Melhor haverá então o entrosamento, e todo mundo vai dizer, independentemente de sairmos com um 5 inicial, mas todos nós somos titulares. Somos titulares, certo. E o que eu vi ontem tem emoções, o que eu vi ontem
jovens, que nós temos, de facto, atletas Com muita capacidade. que estão comprometidos e querem, de facto, todos estão ali, ninguém foi campeão africano. Ok. Ali não tem nenhum que é campeão africano. Não tem campeões, sim. E nós estamos com uma legião de jovens que também querem ser campeões africanos. Certo. Lembramos que Angola não vence E a há 11 anos, não é? Ou há 11 edições. 12 anos que não. Há 10 anos ou 11 anos. 12. Né? Nós temos 11 títulos e ninguém é campeão africano. Tens o Bruno Fernandes, tens o Macaxe, tens o Gilson Bango. O Bango. Tens o Gil Dundão, o Luquen, O o Valente, o Francisco. Quer dizer, esta geração precisa ter um campeonato africano. Obviamente. Sim. Como é que olha para aquilo que foi a exibição do nosso base, Shield Dundão? Eu nesta altura, o Shield compreendemos, o Shield Dundão, a sua característica, a sua capacidade motora lhe permite ser um atleta rápido, com boa visão. Muitas das vezes, por emoção, dá-se caso de se perder um bocadinho. Certo. Não é? Essa é a verdade, mas eu não posso olhar hoje no Shield Dundão. Eu olho pelo coletivo. Pelo coletivo, ok. E independentemente do outro, por exemplo, tu tiveste o Shelton Miguel. Certo. O Shelton chegou a dada altura, não tinha feito teste nenhum. Certo. Mas o facto de ter feito os 2 primeiros pontos e ter tentado duas vezes, sensivelmente, o lançamento da linha dos 6 metros, 6 metros, sim. mas concretizou, isso puxa confiança ao atleta, entenda-me. É verdade. Puxa confiança ao atleta e quem ganha, o atleta acaba por ter confiança, quem ganha é o coletivo. Olhar a confiança de um Gilson Bango, uma Caixa ou um Kevin Kukina, implica dizer que eles precisavam ter confiança. Hoje saem para o Namíbia para efetuar um jogo Sim. que a priori é difícil com a Guiné. A priori é difícil com a Guiné. Mas, Sr. Joanete, por favor, olha, há muito que se dizia que a seleção do Sudão era mais forte, se calhar, a par da Angola, né? A seleção do Sudão seria mais forte neste grupo, mas houve aí uma surpresa, a formação da Guiné venceu o Sudão. Isso é basquetebol, isso é basquetebol e diferente de futebol, não é? Certo. Diferente de futebol. O Sudão do Sul é um emergente. Quando se fala no americano, atletas americanos, é uma certidão de óbito, não é? Certo. E então, olhando para esse fato, a Guiné foi superior ao Sudão por quê? Porque a Guiné foi coletiva. Ok. Jogadores tecnicamente bem dotados, com inteligência no seu coletivo. Aquilo que não é o Sudão. O Sudão apareceu de salto. Ok. E não tem um coletivo. Cada um quer puxar individualmente. É esses cuidados que a nossa seleção tem que ter. Tem de ter, obviamente. A nossa seleção tem que ter cuidado nesse aspecto. Temos que olhar para o coletivo. Não é? E porque o técnico Pepe Clarós tem que dar a sua visualização em vídeo, porque Angola jogou já sabendo do resultado da Guiné-Sudão. Sim, jogou já com o resultado do outro. E então implica dizer que os índices de confiança da seleção melhoram. Não olhando na questão da Guiné, mas estão a olhar para o Sudão.
Não, é preciso criar os pés na terra e dizer: o Sudão não é comigo agora. Eu tenho que me preocupar com a Guiné. Então, neste E caso... é com a Guiné que Angola tem que se preocupar e não com o Sudão do Sul. Certo, certo. Então, neste caso, na visão do seu João Neto, a formação, o jogo com a Guiné passa a ser o jogo mais difícil que a seleção vai ter nesta segunda jornada. Cada jogo é um jogo. E cada jogo tem as suas dificuldades. Certo. Então tens que respeitar. É preciso cair na real. Não ganhaste nada. Tiveste uma vitória. Há que respeitar o adversário que também ganhou um outro adversário. Certo. Se Angola, perdão, se Angola entrar compenetrado e estudando bem naquilo que é o visionamento do vídeo do jogo da Guiné, saber os pontos fortes da Guiné, poder montar o seu sistema, mas olhando sempre nas maiores referências da Guiné. Permitam-me todos, e é preciso que a Angola tenha cuidado no jogo com a Guiné, porque a Guiné tem bons lançadores, Daniel dos 3,25 metros. Eu devo dizer aqui que a maior parte, ou pelo menos quatro jogadores da Guiné Conakry, são bons lançadores da linha de 6,25 metros. E é preciso que o Angola tenha cuidado com esses atletas, que também são rápidos, e ser forte nas tabelas. Ser forte nas tabelas, Angola tem que ser forte nas tabelas. A marcação a homem, certo. E tendo o público na MBS a puxar pelo país, então, mas repito dizendo, as vitórias só vêm se formos humildes e respeitarmos os adversários. Certo, muito bem. Agora, olhando... Ninguém ganha, ninguém ganha antes do jogo começar. Sim, olhando para os jogos que vão decorrer então, lá na província do Namibe, segundo informações, é que o jogo diante do Sudão já não é ingresso para o público. Como é que olha para esta situação quando faltam ainda um dia, sensivelmente, para este jogo? Ou 2 dias ou 3? Não, mas como tudo, qual é a impressão que tivemos desde a altura que houve o sorteio do Afrobasket? Quando saiu para ser o nome do Sudão, a sala pegou, Sudão, portanto, psicologicamente, entende? Sim. E então isso foi afetado todo mundo. E é bom para o país, mas gostaria de dizer uma coisa não menos importante. Eu acho, do meu ponto de vista, que o público devia ocorrer particularmente nos pavilhões, não só no jogo de Angola, mas mostrar que nós somos, que o povo angolano é amante do basquetebol. Obviamente. Para ver todos os jogos, não só o jogo de Angola. E se isso tiver que acontecer, é importante que a organização, Angola particularmente, começa por poder ter jovens para preencherem os pavilhões. Independentemente daquele que paga o seu bilhete. Por exemplo, temos um jogo hoje às 12 horas, às 12h30, e então a necessidade de podermos ter os pavilhões cheios. Muito bem. Aí ficou o apelo, é necessário que adiamos todos aos pavilhões para acompanhar as partidas, quer no Namibe, quer também aqui em Luanda. Portanto, a festa vai continuar e nós vamos continuar a contar com o seu João Neto aí do outro lado sempre que precisamos. Olha, mas é preciso aqui referir-me, foi muito, não foi muito triste,
temos estado a ter alguns problemas e aqui não é o facto de nós sermos a TV Belas, a maior televisão digital do país e não só, tomem atenção, que até na África a TV Bela é isso. E houve alguma situação que tem que se acautelar do cronômetro para que não se registre a situação de ontem. Precisa de saber. E eu creio que é aquilo que o nosso CEO já disse, que, embora a televisão é recepcionista do sinal, mas a TPA tem que olhar para outros aspectos técnicos que o nosso CEO, o Yusuf, teve o cuidado de poder fazer essa abordagem internamente. Certo, internamente. Internamente é isso, mas devo dizer, prestação de consultoria, se a televisão tiver que bater a TV Bela, particularmente o nosso engenheiro, tem que pagar. Isso é verdade. Todos os serviços têm que ter pago. Tem que ser pago. É verdade. É. São questões que precisam ser melhoradas, né, para o bem do país e não só. Diga? São questões que precisam ser bem melhoradas para o bem do país e não só. Não, tomemos em linha de conta. Que todos os serviços têm que ser pagos. Não há amizade. E no calibre desta natureza. Sim. Não é? Certo. A nível da atividade dessa natureza. Nós também, e me permita, porque estamos na senda do Afrobasket, que nós vamos tirando algumas relações. Nós também fomos tendo alguns pormenores. Por vezes havia não sei o que, o cuidado dos nossos internatos a nos comunicar, olha o som e não sei o que, a imagem, olha. Então nós também, a nossa direção, a nossa coordenação, a área técnica tem estado aí melhorando cada vez mais. Certo. E então, é para isso, nós estamos a fazer um esforço. E eu falo nós partindo da base do pressuposto da nossa direção, não é? Por sermos um todo, é um esforço muito grande. Então, amizade é amizade, mas, meu senhor, é o momento de faturar porque eu preciso mudar a minha estação. Obviamente. Mas acima de tudo, quer o Senegal, que acabou por vencer o Uganda, são sempre os primeiros jogos que são importantes vencer. E estamos aqui para ir acompanhando o Afrobasket no seu todo. Certo. Mas eu gostaria de poder também aproveitar o ensejo. Certo. Porque se calhar a vossa recepção está ótima. Certo. Mas o meu feedback às vezes tem dificuldades de perceber a pergunta. Que quer dizer que se calhar podemos, falando já na coordenadora, quem está a coordenar sim. A realização e a produção, se calhar é melhor fazermos presencialmente. Tá bem. Bem, nós agradecemos muito e queremos contar sempre com o seu João Neto aí do outro lado. Não percebi? Agradecemos e vamos contar sempre com o seu João Neto aí do outro lado sempre que precisarmos. Não, nós estamos presentes, nós estamos comprometidos com a nossa causa. A nossa causa é a TV Belas. Certo. Tá bem, paz e amor, então, tudo de bom. Continuação do ótimo trabalho. Obrigado, igualmente. Agora eu vou entrar na rede do Facebook para saber. Tá bem. Até já, um abraço. Outro. Antônio para Caculo. toda a equipa. Tá bem. Obrigado. Antônio Caculo ficou aqui as declarações do mais velho João Neto, né? O nosso cota, o nosso Maradona.
é sempre importante e ele frisou muito bem relativamente à situação dos atletas. Trata-se de nervosismo, é muito normal, é muita malta jovem. Muito deles falou e muito bem, não sabem o que é jogar aqui em Angola, representar a charity mais valiosa do continente africano. Portanto, é tudo o que eu aguardava, ou seja, que eu esperava no dia de ontem. Se concretizou, o nervosismo foi ultrapassado, vencemos a seleção da Líbia e eu acredito que doravante teremos resultados tranquilos, jogo por jogo, step by step, é assim que se diz, passo a passo. Vamos fazendo o nosso jogo diante da Guiné. A Guiné é muito organizada em todos os quesitos, mais organizada em relação à formação do Sudão. Frisei isto durante o dia de ontem, que a seleção que mais me preocupava realmente é a seleção da Líbia, porque era o primeiro jogo iria de alguma forma definir como os atletas iriam apresentar-se nas próximas partidas. Notou-se ontem que já se ganhou confiança, já se ganhou energia e já vai se jogar a Mangolé. E eu acredito que, diante da formação da Guiné-Conakry, falou muito bem o nosso cota, o nosso senhor ali, o experientíssimo na matéria também, que devemos olhar jogo a jogo. Certo. Eu digo que vou ganhar também a Guiné, sem colocar saltos, obviamente, mas de forma humilde, de forma compacta. Se for para defender homem a homem, vamos defender homem a homem. Se for para defendermos a zona 2-1, vamos defender. Mas agora, Antônio Kakule, como é que olha para esta próxima partida, que é mesmo diante da Guiné, uma Guiné que também venceu? Neste caso, nós teremos um confronto das duas formações que venceram e das duas que perderam. Como é que olha para a nossa seleção diante desta Guiné? Primeiro eu devo dizer que a seleção ganhou coragem, ganhou outros automatismos, ganhou mais pergaminhos, ganhou mais concentração, ganhou mais autoestima, os jogadores estão mais envolvidos, o próprio selecionador Pepe Clarose acabou por dar tempo de jogo suficiente aos atletas e acredito que diante da formação da Guiné-Conakry vamos abordar da melhor forma o jogo, atendendo a situação do jogo da Guiné diante do Sudão. A Guiné ganhou a formação de Sudão que é a líder do ranking africano. Isso diz-nos algumas coisas. Angola jogou já com o resultado da Guiné. Mas isto é relativo. Já deu para fazer um trabalho de scouting? A formação de Angola já fez o scouting faz algum tempo. Eu já não estou preocupado com o scouting, eu estou preocupado com os atletas em si. Devem manter a confiança, manter o foco, perceber que o país está com eles. E eu acredito que diante da formação da Guiné-Conakry, eu vi alguns lances da formação da Guiné-Conakry, vi a forma como é que eles elaboram as suas jogadas, vi o modo como eles, de alguma forma, enquadram-se em cada situação. Vi o forte desta seleção na linha dos 6, é muito forte, realmente. Os lançamentos a longa distância, essa formação da Guiné tem 3 elementos que são realmente fulminantes naquela zona e naquele tipo de jogo, que é o arremesso a longa distância. Nós, da forma que defendemos, de forma aguerrida, tendo jogadores que de facto conhecemos, podemos defender num sistema zona como num sistema homem a homem, defesa a todo o terreno. Acredito que eles não terão possibilidade conosco. Eu acredito, porque eu fiz análise das duas formações. Primeiro a nossa, diante da formação da Líbia. A Líbia jogou enquanto Pepe Clarose quis que eles de facto jogassem. Mas quando aplicamos a nossa defesa mais aguerrida, mais compacta, mais pressionante, nós acabamos por fazer vários roubos de bola e várias transições de defesa-ataque. Em termos de ressalto, tivemos bem, foram 45, 25 defensivos e 20 ofensivos. Isso pressupõe alguma coisa que, de facto, na tabela alheia, também já estamos a nos tornar donos e senhores. Aliás, o país é nosso,
as tabelas também são nossas, e os adversários é que são diferentes, mas olhando aqui com toda a humildade, devo dizer, e o senhor João Neto ali, o nosso cota, falou muito bem, jogo a jogo, e eu também olho de forma muito humilde as equipas, mas sem deixar de destacar aquilo que são as nossas qualidades. E as nossas qualidades são essas, somos capazes, temos basquetebol suficiente, os nossos atletas estão a trazer um basquete mais refinado e mais desenvolvido. Temos aqui 2 ativos do basquetebol interno, estamos a falar de Gakoi, também de Shield Dundão, especialistas no que diz respeito ao basquete. O Abu Bakar, mais conhecido por Abu, no Petro Atlético de Luanda, ontem fez 8 pontos fulminantes, sai da zona do garrafão, vem para a zona de fora, que é a zona exterior, faz 2 triplos e tem uma jogada de 2 pontos. Isto é muito. E a coisa mais bonita que aconteceu no jogo de ontem foi o Celton Miguel a ganhar coragem e determinação após aquele triplo que fez já para lá do minuto 7 do último período. Fez um triplo que deu-lhe a possibilidade de encarnar aquele espírito mangolé dentro da quadra. Antônio Caculo, quais são mais ou menos as dificuldades que a nossa seleção pode enfrentar diante desta formação da Guiné? Da Guiné iremos enfrentar, ou seja, se não cumprirmos na íntegra com aquilo que é o aspecto defensivo, propriamente a defesa aguerrida, homem a homem, numa primeira hipótese, numa primeira instância, teremos de optar pela defesa zona. Se não for desta forma e de forma compacta, nós iremos, de facto, se for para ganhar, vamos ganhar com muitas dificuldades. Porque a formação da Guiné tem um basquete mais coletivo, mais refinado, tem jogadores com técnica apurada em tudo quanto é setor. A zona 5, os elementos que jogam na zona 5, é que de alguma forma terão inúmeras dificuldades caso Bruno Fernando e também Gilson Bango de facto aplicarem aquilo que realmente é a forma de jogar que os caracteriza. Eles terão inúmeras dificuldades. E por outro lado também na posição 1, caso o Shield Dundão aplicar aquela velocidade que lhe é caracterizada, acredito eu que a Guiné-Conakry apresentará inúmeras dificuldades no que diz respeito a este lado, a esta dinâmica de jogo. Fora isso, nós, Angola, temos capacidade e elementos suficientes para, de alguma forma, vencermos esta partida, sem olhar para o quesito individualismo. Certo. Devemos sempre pautar pelo jogo coletivo e, desta forma, vamos fazer aquilo que é a nossa caminhada rumo à consagração do 12º título. Mas há que se dizer que deve ser jogo a jogo, passo a passo, com paciência e muita responsabilidade, porque aquela t-shirt significa o orgulho nacional em ser detentor de 11 títulos no que diz respeito ao continente africano. Portanto, hoje vamos ter também jogos da Série A e Série B. Na Série B, onde constam as equipas como Série A, onde constam as equipas como Costa do Marfim, República Democrática do Congo, Cabo Verde e Ruanda. Também uma série muito equilibrada. Muito equilibrada, sim, fruto daquilo que tem sido a envolvência, a forma como as equipas têm agora encarado o basquetebol moderno. Temos ali na equipa a equipa cabo-verdiana que tem crescido significativamente no que diz respeito ao basquetebol, está com um basquete também refinado, outrora já o fez, esteve estagnada durante um determinado período, voltou a reacender aquilo que a sua chama no que diz respeito ao basquete. Portanto, acredito que teremos uma seleção cabo-verdiana que poderá lutar diante da seleção. Hoje teremos, neste caso em parceria, está Côte d'Ivoire, Congo Democrático neste caso, e o Cabo Verde com Ruanda. Cabo Verde e Ruanda. Ruanda tem desenvolvido muito bem, não é à toa que a Bau League durante 4 ocasiões foram disputadas lá, em Kigali. Está a desenvolver muito bem o seu basquete, já teve melhor algum dia, já disputou a final diante da seleção angolana no ano de 2007 aqui na Cidadela, e agora
está a reacender, está a voltar a chama, a ver vamos, mas olhar para este grupo, coloco primeiro a formação da Côte d'Ivoire, depois coloco a formação de Cabo Verde. Côte d'Ivoire tem um jogador que dispensa apresentações, o Diabaté, jogador este que pertence também ao Petro Atlético de Luanda, experientíssimo, já eliminou a seleção de Angola algum dia. Isto, nós angolanos não esquecemos. Não esquecemos. E Antônio Gaculho, para a Série B, teremos o Tunísia, Madagascar, Níger, Camarões. Aqui, disse-te muito bem, a seleção da Tunísia é favorita, tal como dissemos no dia de ontem, as favoritas acabaram por vencer. Eu acredito que hoje a Tunísia irá também vencer. Neste grupo, parte na linha da frente como a favorita. Depois, eu colocaria a seleção camaronesa, fruto da forma como se prepararam para esta empreitada. Acredito eu que a seleção camaronesa, fruto dos bons ensinamentos de Lazaria Dingonó, treinador que passou pelo Petro Atlético de Luanda e também agora pelo 1º de agosto, penso eu que esta formação camaronesa tem pergaminhos assim. Já voltamos, Antônio Gaculho. Vamos a mais uma chamada, vamos ouvir mais um depoimento. Viva, muito bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Alô? Sim, bom dia. Sim, senhor Elder Ganga, é isto? Certo, Elder Ganga. Elder Ganga, ok, correto. Companheiro, então, acompanhamos as partidas de ontem, onde a nossa seleção venceu. Como é que caracteriza esta vitória da nossa seleção? Bom, é uma vitória muito, mas muito importante para galvanizar a equipa, para manter os níveis de confiança lá acima. Vimos que Angola foi superior em todos os momentos, vencendo o primeiro quarto, segundo quarto, e depois consolidar esta vitória. Portanto, marca um passo importante para aquilo que é o percurso da nossa seleção para os próximos jogos, sendo que Angola poderá voltar a jogar, não mais em Luanda, mas na província do Namibe. Entendemos que Angola passou já uma mensagem, um recado, com um basquetebol arejado, frente, com a juventude de forma irreverente a fazer o seu papel. Portanto, o 5 inicial fez a sua parte, todos aqueles que foram entrando também deram conta de si e fizeram a sua parte. Portanto, é uma vitória muito, mas muito importante para os níveis de confiança que se espera da nossa seleção. Bem, notou-se que a seleção na primeira parte esteve um pouquinho abaixo daquilo que é o seu ritmo habitual, mas só na segunda parte é que vimos uma seleção mais solta. Onde é que a seleção terá falhado no primeiro período? Não, a ansiedade tomou conta dos nossos jogadores. Vimos que nos minutos iniciais havia alguma ansiedade e também o calor humano, a moldura humana que se fez sentir, acaba por colocar alguma pressão em alguns jogadores, mesmo que eles já tenham outros andamentos, outra experiência naquilo que são jogos internacionais, mas jogar em sua casa, com teu público, com o nível de responsabilidade e exigência que se verificou, tanto acusou alguma responsabilidade, alguma ansiedade nos minutos iniciais. Mas ainda assim vimos uma Angola a tomar conta do jogo. Verificamos apenas um empate no marcador no primeiro período, não é? Nos primeiros minutos, mas depois Angola conseguiu então cavar aquela vantagem inicialmente de 10, 15, depois 20, a chegar até o ponto de termos 30 pontos de diferença, e depois só foi gerir o resultado até o último quarto. E notou-se antes, no começo da partida, uma grande paralisação em termos por causa de uma situação que ocorreu no cronômetro. Esta situação, como é que olha? Sendo uma competição africana que houve organização há muito tempo. Bom, nós estivemos no campo, não era coisa que nós gostávamos de falar, mas foi uma realidade, foi um facto. Estivemos com o jogo interrompido cerca de hora e meia por conta do cronômetro dos 24 segundos do lado da tabela em que Angola iniciou
a partida. Portanto, foi, na verdade, a mancha em termos daquilo que foi a organização, com tudo que se pode falar em volta disso. Entendemos que, independentemente de Angola ter ganho este jogo, aquele momento de cerca de hora e meia que ficamos sem rolar da bola, sem espetáculo do basquetebol, acabou por manchar um bocadinho, beliscar aquilo que é a organização que Angola está a levar a cabo para este Afrobasket, sendo que nós tínhamos também a presença do chefe de Estado nesta cerimónia, primeiro como Presidente da República e também como Presidente em exercício da União Africana, porque nós estamos a falar de um Afrobasket, que é uma competição africana. Portanto, nós estávamos representados ao mais alto nível e não se aceita de forma alguma erros dessa natureza muito, mas muito grave, que acaba por claudicar a organização do evento. Esperamos que isso não volte a acontecer, sendo que ainda temos para frente outros jogos e que esta vitória acabe por nos fazer esquecer um bocadinho aquilo que ocorreu ontem, que não foi nada bonito termos que ficar naquele tempo todo sem jogo. Isso acabou por manchar a organização, mas não tirou aquilo que é o brilho do jogo da nossa seleção. Se Angola perdesse, acredito que teriam associado também esta situação. Naturalmente, porque, repara, os jogadores tiveram que buscar uma motivação extra para que pudessem, então, buscar essa vitória suada, porque aqueles momentos criou tensão nos jogadores, os jogadores tiveram que fazer exercício de aquecimento várias vezes, durante um período longo, portanto, aquilo também acabou por influenciar. Os jogadores angolanos foram mentalmente tão fortes, que independentemente dessa situação ter abalado a todos, porque nós estivemos no campo e reparamos que a um determinado momento notava-se ansiedade. Depois surgiu aí um outro momento em que a própria tabela, depois de repararem o cronômetro dos 24 segundos, a própria tabela não estava na posição correta, vimos aí os jogadores a irem tentar ajudar, depois criou aí uma onda de o próprio nosso jogador internacional, Bruno Fernando, foi lá ajudar, depois todo aquele ambiente acabou por criar algum nervosismo, mas que felizmente os jogadores angolanos souberam dar a volta a isso e brindar os angolanos com aquela vitória folgada. E o próximo jogo é diante da Guiné. Desculpa, não percebi a questão. O próximo jogo é diante da Guiné, que também venceu o Sudão do Sul. Sim, dizíamos ontem, quando estivemos a comentar, que a nossa preocupação relativamente às equipas do nosso grupo prendia-se com o Sudão do Sul. Mas vimos ontem o Sudão do Sul jogar e teve essa derrota com a Guiné. Vimos o jogo, entendemos que o jogo, ou seja, a solução da Guiné está muito ao nosso alcance. A solução da Angola pode também fazer alguma gracinha, passar pela Guiné e também vencer esse jogo e começar já a perspectivar então aquilo que é a nossa caminhada. Não sei se já podemos começar a falar da nossa caminhada rumo a esse título que nós auguramos que fique em Angola, que nós possamos voltar aos tempos áureos das vitórias da nossa seleção, sendo que nós somos em década campeões, ou traduzindo, somos voltar aos tempos de glória. Campeões africanos. Estamos a tentar buscar essa mística de jogo em jogo. Ontem foi a Líbia, o próximo jogo é com a Guiné. Acreditamos que a Angola tem todas as condições. Vimos o jogo, vimos a juventude comprometida, empenhada. Nós acreditamos que temos argumentos suficientes para passar também pela Guiné. E na verdade a Angola sempre que organizou, conquistou. Será que a tônica vai manter-se? Nós acreditamos que sim, pelo que vimos ontem, pela motivação, pela moldura humana e pelo esmero que se viu dos próprios atletas. Aliás, o próprio selecionador afirmou que o jogo contra a Guiné na segunda jornada, naturalmente que vai ser um jogo difícil, mas está ao alcance da nossa solução. Portanto, os miúdos estão com muita vontade, está uma solução muito jovem, que corre bastante e certamente que Angola há de passar pela Guiné.
Muito bem, muito obrigado então por essas declarações, senhor Elder Ganga, por esta opinião. Na verdade, vamos querer sempre contar consigo, quer aqui nos nossos estudos, como também aí do outro lado, sempre que for necessário. Estamos à inteira disposição. Uma vez mais agradecemos a TV Bela por nos dar a oportunidade de comentar, de tecer o nosso parecer relativamente àquilo que é a participação da Angola nesse Afrobasket, que nós auguramos que seja exitosa e que o título fique em casa. Viva Angola, força a seleção de basquetebol. Viva! Continuação de uma ótima quarta-feira. Estamos juntos, um grande abraço e bom trabalho aí para vocês. Obrigado. Aí está, Tony Caculo. É a festa do basquetebol. É a festa e todos que de facto compreendem de desporto, especialmente o basquetebol, estamos todos na mesma tônica. O nervosismo a tomar conta nos primeiros minutos e depois foi o inverter do curso e está ali a nossa seleção. Disse muito bem o senhor Elder Ganga, estamos a construir a nossa caminhada. Certo. Se o nosso Cota Maradona pediu-nos humildade, vamos com humildade. O Cota ele traz uma outra realidade. É mesmo assim, não podemos ter medo de assumir que somos capazes e podemos. Capazes e a Guiné-Conakry está ao nosso alcance. Tá. Nós não podemos retirar esta ambição. Sem menosprezar o adversário, mas acreditar que assumir aquilo que é o nosso potencial. Realmente temos potencial para tal. Eu já não vou tremer nenhum adversário. Eu só estava com receio de como os jogadores iriam encarar o jogo de ontem. Eu frisei isto. Sempre que começamos bem... A estreia é mais difícil sempre. O começar é sempre mais difícil. Hoje o Celto, o Miguel já está mais tranquilo. A viagem está a correr bem até o Namibe, propriamente a cidade de Moçambique. Tudo vai correr bem. São 45 minutos. São 45 minutos. Nós temos capacidade para isso. Chegar lá tranquilos. Vamos apreciar a boa cidade de Moçambique. Olhar para o palco do jogo. O Wicha. É um pavilhão espetacular. E aqui já não há motivo de criarmos argumentos de dúvidas. Argumentos de alguma forma que possam dar mais convicção naquilo que são os ideais, que são as ideias do nosso 5 nacional. Eu acredito no nosso país. Eu acredito que o Luquene ainda vai apresentar-se melhor. Ontem tivemos um Luquene sem fogo no que diz respeito aos jogos da zona dos 3. Tivemos um Shield que não foi ainda o Shield que conhecemos, mas foi um Shield capaz e suficiente de fazer 12 pontos. O Abu, por média, faz 4 a 5 triplos. Ontem só fez 2. Então, estamos a caminhar. Estamos a aquecer. É o aquecimento que começou na Arena do Quilamba e vai terminar lá no Namibe. Depois vamos regressar. O regresso para nós será já com uma outra tônica, né? Uma outra tônica dos quartos de finais só para somar. Das meias finais só para somar. Eu vou até a final. Não tenho noção de quem será o adversário, mas eles que se preocupem com a seleção. Porque nós que conhecemos de basquete, tal como disse muito bem o Elder Ganga, nós vamos à final. E o próximo jogo dita quem lidera o grupo. Dita quem lidera o grupo, entre aspas. Por que é que eu digo isto? Porque se a seleção vencer a Guiné-Conakry, estamos a falar de 4 pontos. 4 pontos. A Guiné... permanece com 2. Não, prefaz 3. 3 porque o basquete é a derrota, 2 pontos, quem perde tem 1. Tem 1. Isso pressupõe que a equipa do Sudão do Sul tem 1, vencendo fará 3. E se vence a seleção angolana, aí todos ficam com 5. Fica com 5. Aí vai se chegar já ao sexto, ao Varás, conforme se tem dito, em termos de quem sofreu ou quem não sofreu. Neste caso, mesmo de extrema obrigação Angola vencer. Não é vencer, nós vamos vencer. Eu só estava a dar a hipótese. Só estive aqui a dar-te a hipótese, mas eu acredito que vamos vencer sim. Eu acredito no potencial dos nossos bravos rapazes. Acredito no Pepe Claros. Acredito no Miguel Lutonda e Aníbal Moreira como técnicos ali adjuntos. Ontem,
campeões dentro da quadra enquanto jogadores, e hoje, nas vestes de líderes da nossa seleção, a nossa seleção está recheada. Pepe Claros nunca ganhou um Afrobasket, mas tem quem já ganhou ao seu lado. Obviamente. Então, aí está tudo tranquilo. O Shield aqueceu. Os smashes de ontem foram extraordinários para dar mais convicção e mais atitude aos nossos bravos rapazes. E, portanto, temos tudo a nosso favor. Espero eu que o público seja cada vez mais paciente, que puxe. Nem sempre as coisas vão correr bem. O desporto, infelizmente, é assim. Nem sempre vão correr bem. Mas mesmo não correndo bem, temos de puxar pelos nossos, de modos a ultrapassarem certas situações dentro da partida. O jogo tem 4 períodos, 2 partes e vários time-outs por se pedir. Vários time-out por se pedir. Penso eu que diante desse todo o aparato, só temos de dizer que os 50 anos de independência serão realmente abrilhantados com esta conquista do 12º título. Somos em DECA campeões, sim. Há 12 anos que não vencemos, sim. Mas esta é a opção que foi feita de organizarmos para vencer, porque o povo angolano precisa desta conquista. Muito bem, António Kakulo, nós estamos quase mesmo à reta final. De certeza que amanhã ainda tem mais. Amanhã vamos olhar para os jogos que vão decorrer hoje. De certeza. E olhar também para o jogo da nossa seleção, que será por volta das 19, já amanhã quinta-feira. Já amanhã quinta-feira, por volta das 19 horas, vamos de certeza também ter aqui o nosso especial, que vai olhar também de forma detalhada para aquilo que será então o jogo da nossa seleção. Mas antes, António Kakulo, gostaríamos que deixasse beijinhos e abraços, últimas considerações. Primeiro devo aqui dizer que desejo aqui um dia tranquilo ao nosso Cota Maradona ali do outro lado. É sempre bom ouvi-lo, é sempre bom aprender com quem sabe mais e com quem está aqui neste campo há mais tempo. Ao senhor Helder Ganga também um forte abraço para si ali do outro lado. A quem nos acompanha, em especial aos nossos seguidores incondicionais que estão ali sempre do outro lado a nos dar garra. Se não for a partir da página, a partir das nossas contas, dão-nos sempre um help. Estás bem, continua, força, e eu sou grato a isso, a isto não apreço. A minha senhora lá em casa, a minha esposa, a dona Rossana, e aos meus 2 filhos, que o papai está aqui sempre a trabalhar, sem obviamente não me esquecer dos outros elementos da minha família, desde já os meus irmãos e todo quanto fazem parte da família Kakulo. Um forte abraço, é o Kakulo aqui na TV Belas. Muito obrigado, António Kakulo. Nós estamos então mesmo já na reta final desta nossa emissão, segundo dia do Diário do Afrobasket. Foi sempre um carinho, ou vai ser sempre um carinho enorme contar consigo aí do outro lado. Atenção que quem corre por gosto não se cansa, portanto, corra atrás dos seus objetivos, porque tarde ou cedo Deus abre sempre uma porta para si. Produção, a música de 50 anos, por favor, para encerrar. A nossa? É, a música, a música, é a música do país. De lá para cá é de Cabinda, o Cunene, sou povo, mas sou nação. Purificada, renovada, como sendo a marca da união, Vamos comer! Ei! É. Yeah! Angola é nosso país. Yeah! Angola é nosso país. Em Cango, Angola. De independência cultural. De independência. 50 anos. De independência cultural.
Somos anos de inconstituição. Beijo, beijo. É nossa Angola. Ela chama por todos nós, o tempo é agora. Vamos dar o nosso melhor. Angola, somos Angola, yeah. Somos Angola, união. Somos resiliência e amor, sem amor. Tchau, bye bye.